Bom dia. Meu nome é Mário, eu sou um dos professores dessa classe. O Fabrício é o outro, como está escrito bem no cantinho ali. E ele pediu dispensa, era para ele estar aqui, mas ele pediu dispensa porque eu vou estar no seminário as 2 próximas aulas e aí ele vai me cobrir. Então vocês vão conhecer o Fabrício, ele vai estar aqui daqui 15 dias, se Deus quiser, e vocês também. A classe, porque você acredita, ela trabalha com coisas bem simples. Primeiro, a base do que nós tratamos é a Bíblia e a realidade. Nós não vamos só abrir a Bíblia, nós vamos abrir a Bíblia, mas nós vamos pensar historicamente, empiricamente, que é o quê? Isso daqui de fato é uma mesa. A realidade corrobora aquilo que a Bíblia diz. E nós precisamos questionar se aquilo que nós entendemos como realidade é de fato aquilo que a realidade nos mostra. O método vão ser aulas reflexivas e questionadoras. Então, às vezes eu falo assim, vamos problematizar. E aí eu faço uma pergunta e aí vocês vão responder a pergunta. E aí se vocês não responderem, eu vou apontar e vou dizer o seu nome e aí você vai ficar constrangido e vai responder. Então não se constranja, fique à vontade, é assim mesmo. E nós vamos aprendendo um com o outro, porque a graça é essa. Ninguém está aqui só para me ouvir e eu não estou aqui só para me ouvir também. Os alvos, que todos entendam que os motivos das nossas crenças importam. Repito, os motivos das nossas crenças importam. Não só as nossas crenças, mas o porquê nós cremos no que cremos é muito importante. O objetivo final, a doxologia, adoração a Deus, admiração a Deus. Quando eu vejo quem Deus é, como Ele se apresenta, tanto na Bíblia, e eu entendo a realidade, não tem como não gerar adoração, se eu sou um cristão. Se eu não sou um cristão, eu vou rejeitar Ele, porque eu vou achar alguma coisa para reclamar sobre Ele. E uma maneira biblicamente prática de viver. Biblicamente prática. Você já enfrentou aquele dilema de o versículo diz isso, e aí? E agora? O que eu faço? Como eu aplico isso? Então, eu já enfrentei e por isso eu acho uma aula, eu já conheci inúmeras pessoas que enfrentaram, por isso que eu acho uma aula dessa rica e importante de nós termos, para que nós aprendamos a questionar e aprendamos a encontrar as respostas, para aplicar essa parte prática nas nossas vidas. Beleza? Tá claro? De 15 em 15 dias, eu, Fabrício, as bases da aula. Vamos lá. Vamos orar, e depois de orar nós vamos ouvir uma música. Eu gosto bastante de música, eu trago uma música ou outra. Algumas vezes é uma pegadinha, provavelmente ela tem um erro teológico. E se todo mundo ficar, que ótimo, que lindo, eu vou falar, mas esse erro aí? Mas não é o caso de hoje, porque a gente está começando. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus, e nós pedimos que o Senhor conquiste as nossas mentes e corações, que o Senhor nos dê convicção e nos dê confiança em Ti, que o alvo supremo da nossa fé seja concretizado através da nossa confiança em Ti, que o Senhor de fato é quem disse ser, e que sejamos capacitados e transformados pelo Senhor, para que o Senhor brilhe em nós e através de nós, e para que a Sua verdade seja atraente nas nossas vidas, para que aqueles que não Te conhecem, Te conheçam, e aqueles que não Te amam e nem Te admiram, Te admirem. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Então, eu vou fazer um condensado, uma aula sanduíche. No ano passado nós tínhamos mais domingos sem feriados, então nós trabalhamos uma aula só para a introdução e uma aula para o capítulo 1. Mas não vai dar esse ano, porque como eu disse, temos muitos feriados. Então eu vou fazer uma pequena introdução, por isso a importância de você... Põe o nome em azul, se não tiver, e o X em preto da presença. Então, perdi o raciocínio. Mas enfim,
nós vamos ouvir uma música que chama Credo Apostólico, que não é só uma música, é o Credo Apostólico mesmo. E ele foi musicalizado pelo João Alexandre, o que torna muito mais fácil para nós decorarmos e fica muito mais bonito. Então eu espero que vocês prestem atenção e aprendam alguma coisa sobre Deus, sobre a palavra, através dessa música. Depois nós vamos conversar rapidamente sobre ela. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Quem conhecia? Poucos, hein? Então depois você procure, escute, salve. Isso daqui foi um documento criado pela igreja primitiva, porque as cartas não eram tão quanto precisava. Não era a quantidade, vamos dizer, para cada igrejinha, cada pessoa ter em casa. Então eles criaram documentos que as pessoas se instruíam e decoravam as verdades da fé. Lembra que tinha gente que era pagã, matou filho, queimou filho, de repente conhece Jesus. E como é que a gente vive diante disso? Então aqui você tem um resumo bonito, melódico da fé cristã. E eu abro com esse questionamento. Se você não crê em algo do que está aqui, talvez você não seja cristão. Talvez você ache que é cristão, mas não seja. Porque esse é um dos resumos mais sintéticos de todo o cristianismo. O Credo Apostólico é um documento sem precedentes na história da igreja. Às vezes as pessoas escutam e falam: nossa, mas eu achei que ele era católico. Ele é católico no sentido estrito da palavra, da Igreja Universal, mas ele não é católico apostólico romano. Ele pertence à Igreja Cristã. Se você faz parte da Igreja Cristã, ele pertence a você. Então aproprie-se disso. Use isso como um meio de fortalecer a sua fé. Inclusive conversar com os outros a respeito disso. Beleza? Então vamos lá. Alguém lê a frase do C.S. Lewis? Em voz alta e firme. Creio no cristianismo como creio que o sol nasce todo dia. Não apenas porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo todas as outras coisas. Você, Luiz. Então, C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia e mais muitos livros, conhecido como o herege favorito, porque ele cria um monte de heresia, tá? Não vai absorvendo tudo porque a gente elogia ele, porque ele tinha muita heresia que talvez ele fosse excluído do hall de membros da nossa igreja pelas coisas que ele defendia. Mas eu creio que ele era cristão. Infelizmente, alguns cristãos creem em algumas heresias, mas Jesus salvou eles. E ele tem essa frase que é fantástica e ela é reveladora. O cristianismo não é apenas algo, mas ele é algo
que ilumina as outras coisas. Ele é um meio pelo qual eu vejo as outras coisas. E nós precisamos ver as outras coisas de uma maneira nova, porque o cristianismo faz parte da nossa vida e da nossa maneira de pensar. É o que antigamente os teólogos falavam da antítese. Alguém já ouviu falar da antítese, teologicamente falando? Antítese é o conceito de que quando você se torna cristão, naturalmente há uma inimizade entre o seu antigo estilo de vida, as pessoas que vivem aquele estilo de vida, quem você era e agora quem você é. Porque você passou pelo novo nascimento, pela conversão, pela salvação. Então, essa antítese significa luta, atrito, indisposição de um para com o outro. Diferente desse cristianismo light, quero ser aceito por todo mundo, quero que todo mundo me ame e eu não posso sofrer. Que a gente vê hoje na mídia, principalmente entre os famosos. Todo mundo é evangélico, todo mundo é cristão agora, mas cristão do jeito dele. Então não é isso que a palavra de Deus propõe. No primeiro capítulo, na parte da introdução, quem está com o seu livro aí mantenha aberto, porque nós vamos ler daqui a pouco, ele apresenta inúmeros argumentos que eu não vou entrar, por isso que você tem que ter o livro e ler. Mas ele fala que nós não queremos apenas acreditar, mas nós também queremos uma razão para o que cremos. E aí eu te pergunto, por que você está aqui? Qual é a razão de você estar aqui? Vamos lá, 3 pessoas. Uma do lado de cá, uma do meio, uma do lado de cá, para ficar bem dividido. Aprender. Para aprender. O que mais? Do lado de cá já foi. Do meio só sobra essa fileira. Na verdade, algum de vocês Responder esses porquês. respondeu os porquês. Agora, alguém do lado de cá? Por que você está Conseguir aqui? passar para outras pessoas isso. Beleza, aprender, responder os porquês e passar para outras pessoas. Nós precisamos de um motivo. Por que eu estou aqui? Eu fui convidado pelo Mário. Ou eu vi o anúncio em algum lugar. Ou eu vi quando o Marcos Pacheco deu um puxão de orelha e falou: ei pessoal, vamos lá? Vamos lá aprender a ser mais de Jesus na prática e tal. Então, independente do motivo, nós precisamos de um porquê respondido para vivermos em paz. Não todos os porquês, mas alguns porquês. A inquietação da nossa alma exige isso. Nós precisamos de um por que eu estou aqui? Algum momento, seja com espinha no rosto ou depois, com cabelo ou sem, você vai ter que pensar nisso. Por que eu estou aqui? Eu nasci, ninguém perguntou a minha opinião. Eu nasci, beleza. Eu cresci, aí agora eu apanho, me divirto. Aí eu vou para a escola, aí lá pelos 10 anos já vem o super peso da faculdade que os pais põem. Aí se você for um adolescente atual, aí entra uma depressão aí, porque com 17 anos você tem que saber tudo da sua vida, que os pais põem, a sociedade e você mesmo. Aí você supera isso, faz uma faculdade, passa no vestibular, decide toda a sua vida ali, pronto, boletos, filhos, morre. Isso é a vida? Essa é a essência? Não pode ser isso. Para muitas pessoas é, mas para nós cristãos não deve ser. Não pode ser. A vida é mais que isso. E nós queremos um porquê para levantar todo dia e enfrentar os leões que nós enfrentamos. Nós precisamos de um porquê. Mário, Deus não se irrita com tantas perguntas nossas, assim? Porque assim, para fazer o que é errado, a gente não fica muito que perguntando por que eu quero fazer isso errado, né? E às vezes para fazer uma coisa certa, a gente fica se questionando, né? Sim. Eu acho que Deus não se irrita enquanto a dúvida é movida por uma fé legítima. Existem 2 tipos de dúvida. Existe a dúvida que serve para me consolidar no meu pecado. Eu não quero saber de Deus, então eu vou fingir que essa dúvida é legítima e não vou procurar resposta. Então eu fico confortável. Talvez você já passou por isso. Eu sei que é um Deus, eu sei que é uma Bíblia, mas se eu não abrir e ler, a culpa não é minha.
Porque eu ouvi em algum lugar que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, não sei como interpretar isso e tô tranquilo. Aliás, nem Deus pode me julgar, na verdade, né? Não é só Deus que pode me julgar. Existe esse tipo de dúvida pecaminosa, é uma indisposição para com Deus. Mas existe o outro tipo de dúvida legítima a Deus. Por que uma depressão na adolescência? Por que suicídio entre jovens? Por que abortos espontâneos? Por que comigo? Que é a grande pergunta. Porque você se incomoda que haja isso no mundo. Mas quando acontece com você, você precisa de um porquê que te sustente. Pode ser que Deus não te dê a razão, muitas vezes Ele não dá, para o sofrimento, para aquilo que está acontecendo, mas você precisa de algum porquê que te sustente. Por exemplo, por que você sentou nessa cadeira? Quem disse que você podia sentar na cadeira? Eu falei que você podia sentar na cadeira? Você sentou por conta própria. E se você caísse? A responsabilidade era minha? Não, era sua. Porque você quer algo em que descansar. É natural, é uma cadeira, foi feito para se sentar e não quebrar. Mas cadeiras às vezes quebram. E assim como na nossa vida, em alguns momentos as nossas dúvidas são legítimas. Fruto de um coração vacilante como o nosso, fruto de dúvidas legítimas, porque nós estamos num período difícil, e fruto também da nossa incredulidade, que continua lá o resto da vida. Não é, como eu sou excessivamente pecador. Você é pecador, isso daí já estraga tudo, como qualquer outro. E em alguns momentos parece que crer é mais difícil. E por isso nós precisamos da comunidade, por isso nós precisamos nos alimentar, por isso nós precisamos uns dos outros sempre, incluindo para quando esse momento chegar e para ajudar os outros nesse processo. Então eu creio que Deus colocou as dúvidas dentro de nós para que nós chegássemos até Ele. E pense Adão, que colocou nome nos animais. Estou falando de um Adão literal aqui, tá? Não estou falando de um macaco evoluído, nem nada do tipo. Um Adão, um indivíduo, homem, que um pouco ou muito diferente de nós, porque ele não tinha pecado, ele colocou o nome nos animais. Você acha que Adão tinha capacidade de fazer isso por si só? Você acha que Deus pede, exige que ele faça isso porque o cérebro dele tinha uma capacidade fenomenal? O ponto não é esse. O ponto é, Deus estava com ele e Deus exigiu dele algo que seria um esforço épico. Primeiro que se você der nome, você vai ter que lembrar do nome que você deu, porque senão não adianta nada. E a gente mal esquece o que tem que pegar no mercadinho da esquina. Você sai, ovo, um WhatsApp. Eita, olha esse vídeo de gatinho aqui. O que eu estou fazendo no mercado mesmo? Agora imagina Adão. Todos os animais. Só tinha mais um ser humano. Esse daí estava mais fácil. Mas todos os animais que existiam naquele momento. O ponto é que Deus não exigiu dele além do que Deus deu de condição para ele. E a gente precisa lembrar disso. Então, Deus ele fomenta as nossas respostas, as nossas dúvidas, para que Ele dê as respostas. Por isso que Ele sabe a diferença e às vezes nós não sabemos a diferença tão bem. Por isso que nós devemos buscar os porquês. E a gente vai entrar mais nisso. Mas, o porquê dá descanso. Quem já conviveu com alguma criança pequena ou lembra da sua infância, da sua tenra idade, sabe que o porquê é uma fonte de inquietação para os adultos, né? Vem um serzinho e parece tão bonitinho e vai crescendo, ele vai ficando menos bonitinho, né, um pouco. Para os pais não, para os pais ele é lindo. Mas aí de repente ele começa a perguntar. Aí talvez nesse momento ele fica menos bonitinho. Por quê? Aí você pergunta, Deus, por quê? Mas é exatamente, ele foi feito para ser assim. Você era assim. E nós, diferente das crianças, que queremos às vezes parecer que sabemos muito, via de regra talvez somos menos honestos, porque nós não queremos perguntar os porquês. A inquietação está lá.
mas a coragem de perguntar, seja para alguém que sabe mais no trabalho, seja para Deus através da palavra e oração, seja para a esposa ou para o marido. Nós temos isso daí. Depois que nós somos adultos, não, eu me emancipei. Agora eu me viro sozinho. Eu tenho o Google para quê? Não é verdade? E eu não vou ler 3 tópicos. Eu vou ler o primeiro que aparecer e vou considerar verdade. E eu vou brigar com os outros por causa disso. Então, é importante que nós tenhamos isso como uma compreensão. Você quer porquês. A questão é quais porquês te cutucam a consciência. Talvez o porquê nós temos a igreja como ela é, da cor que é, te cutuque. Talvez o porquê nós não temos outras coisas seja o que te incomoda. Mas nós estamos aqui para responder os porquês mais profundos. Uma classe de doutrinas básicas, ela trabalha com os quês. Deus, Jesus, o Espírito Santo, aquilo que a Bíblia diz. Nós estamos um passo ou 2 à frente. Nós vamos trabalhar por que Deus, por que Jesus, por que o Espírito Santo. Não, a gente não vai ter por que o Espírito Santo. Mas a gente vai ter outros porquês. Deus e Jesus, sim, ressurreição, etc. Então é importante que nós tenhamos isso de uma maneira clara. O porquê é importante. E não está errado alguns porquês. Está errado eu condicionar minha obediência a uma resposta que eu exijo de Deus. Isso está errado. Isso é bem diferente. Deus exige obediência irrestrita. E Ele não se compromete a dar todas as respostas. Muitas respostas Ele dá. Talvez a gente não sabe achar na palavra. Mas muitas respostas Ele dá. E outras estão tão patentes na nossa cara que a gente não quer lidar com a resposta. Porque não é a resposta que a gente queria. Mas independente de um ou de outro, a obediência não é negociada. Então é importante que nós tenhamos isso bem definido. Obediência não é opcional na busca do seu porquê. A obediência é um pré-requisito para o cristão. Se você é cristão, você sabe do que eu estou falando. E se você não é, você vai entender. Pelo menos se você continuar aqui, a gente vai tentar te ajudar a entender. Mas na página 14, lá no primeiro bloco do parágrafo, na parte de cima, tem uma frase que começa: os cristãos de hoje não creem no cristianismo. Alguém pode ler? Essa é a importância do livro, viu, gente? Senão só eu leio aí. Então, agora eu vou voar. Lá na página 14, lá em cima, fica bem no cantinho o começo do parágrafo. Os cristãos de hoje não creem no cristianismo porque viram. Desculpa. Os cristãos de hoje não creem no cristianismo porque viram Jesus, seus milagres, sua ressurreição ou Deus. Os cristãos acreditam por causa do testemunho que a Bíblia dá. É através do cristianismo e através do cristianismo somos capazes de ver tudo adequadamente. Então, você viu Jesus? Acho muito improvável. Mas você crê em Jesus? Mas você não viu Jesus. É exatamente muito disso que é o foco da nossa fé. A fé não é apenas aquilo que nós vemos, mas aquilo que nós temos bons motivos para crer. Nenhum juiz condena um criminoso porque o juiz viu, a não ser que tenha câmera de vigilância, não tem jeito, mas ainda pode ser adulterado. Ele pega evidências, verdades coerentes que se somando chegam a uma posição. E aí ele tem que dar um veredito. Diante de tudo aquilo que nós aprendemos do cristianismo, nós temos que dar o nosso veredito. E vai ser: eu me dobro a esse Deus, eu amo, eu me comprometo com Ele, eu me alianço com Ele, como um casamento, ou eu rejeito esse Deus e vou fingir, vou tentar viver a minha vida em paz ignorando Ele. Não tem dado muito certo para a maioria das pessoas, porque não vai vir a paz se você busca. Mas é uma opção, você tem essa opção. Se você quiser rejeitar Jesus, Ele não vai te destruir via de regra na hora. Eu não quero crer em Jesus, pá, caiu raio, morreu, acabou.
Via de regra não acontece isso. Não vou dar 100% de certeza porque ele é Deus, ele faz o que ele quer. Mas, via de regra não acontece isso. Então você precisa pensar, o cristianismo é uma religião? Quem é que acha que o cristianismo é uma religião? Levanta a mão. Quem é que acha que o cristianismo é uma religião? Levanta a mão alto para eu saber. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só você tem que levantar ou não? Não consigo. 6. Então 6, beleza. 6 pessoas. Pode abaixar. Por que o cristianismo é uma religião? Primeiro, você tem que conceituar o que é uma religião. Vamos lá. Uma religião tem crenças, tem práticas, tem valores e tem uma concepção boa ou má formada sobre de onde viemos, quem somos e para onde vamos. O cristianismo tem tudo isso? É legal aquele negócio pop, super século 21, né? Nem século 20. Começou lá, mas século 21. Ah, porque menos religião e mais Jesus. Ora, Jesus era um judeu religioso, fiel à palavra de Deus. Paulo também. Ah, não, mas qual que é o foco disso? Porque eu não quero que as pessoas lá fora me entendam como um religioso bitolado. Ora, domingo de manhã você acorda cedo para estudar um livro que foi escrito muito tempo atrás e orar a um Deus que você não vê. Infelizmente, você já foi ticado na lista. E tá tudo bem. Nós cremos e não nos envergonhamos, ou pelo menos não deveríamos nos envergonhar por isso. Então esse negócio, mais Jesus, menos religião, muito disso parece super cristão. Mas a verdade é, eu tenho uma certa vergonha de respostas sólidas e de me comprometer. Então eu invento uma nova resposta fofinha, bem indistinta, porque qualquer pessoa religiosa vai entender isso e vai entender que você é religioso também, só não gosta de admitir. Então é uma cortina de fumaça, na verdade. Os cristãos são religiosos, dentro do que o sentido estrito da palavra diz. Agora, dentro do que religião significa para você ou para outras pessoas, aí você tem que estabelecer os termos. Alguns falam, religiosidade. Peraí, religião e religiosidade são coisas diferentes. Você tem que estabelecer antes de falar. Essa foi só a introdução. Deus me ajude. Agora a Bíblia. O que é a Bíblia? Vamos lá. Palavra de Deus escrita. Começou bem, hein? Já subiu o nível agora. E agora? E você agora? Me responda algo diferente. Homens inspirados por Deus. Palavra escrita de Deus por homens inspirados por Deus. Um conjunto de livros. O que é isso, gente? O que é isso, gente? Isso é um livro. O que a gente faz com um livro? Lê. É difícil de entender? Parece que a igreja moderna acha muito difícil de entender. Nós temos cores, tamanhos, formatos, todo tipo de coisa para nos ajudar. Mas nada supera o simples e óbvio ato de ler a Bíblia. Eu posso ter centenas de Bíblias na minha biblioteca. Se eu não ler e não crer com a fé salvífica, fica bonito, admita, fica bonito. As centenas de versões de Bíblia. Mas só fica bonito. A minha vida não é moldada por aquilo. Eu não vou ter uma vida bonita. Eu vou ter apenas uma estante bonita. Então é importante que nós saibamos o quê? O que está lá em 2 Pedro 1, no versículo 20 e 21. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Profecia entenda como tudo aquilo que foi declarado por Deus e escrito e tratado. 2 Pedro 1, 20 e 21. Então, para que serve a Bíblia? O que e agora para quê? Vamos lá. Para Deus se comunicar com a gente. Para Deus se comunicar conosco. O que mais?
Vamos lá. Hã? Orientação. Para nossa orientação. Que tipo de orientação? Caminho correto. Do caminho correto. É primeiro que eu vou falar dessa resposta. E aí? Para que serve? Vamos lá. Revelar a salvação? Para revelar a salvação. Tá esquentando, tá melhorando. Vamos lá. Para revelar quem ele é. Olha, agora sim, hein? Para revelar quem ele é. O que mais? Vamos lá, quem não tá falando? Não precisa ter medo de falar não, viu? Eu não tenho medo, tô aqui, então tá tudo bem. Se não tiver medo, vai ser mais fácil. Vamos lá. O que mais? Para que serve a Bíblia? Manual de instruções. Nossa, essa é muito clássica. É bem pobre, mas é muito clássica essa. Ela é totalmente desprovida de relacionamento. Né? Pá, eu sou Deus, você, toma o manual, tchau. É assim que as empresas fazem conosco. Elas te dão o produto que você quer. Você não é obrigado a comprar. Você comprou, toma o manual, tchau. Ah, mas você não tá na minha língua, o problema é seu. Eu não tenho nada a ver. No manual que o relacionamento com Deus é o primeiro ponto. Exatamente. Aí muda um pouco a concepção daquilo que você disse agora. Mas aí eu preciso ler o manual para Perfeito, descobrir isso. Mas o manual é feito para quê? Para ser lido. Muito bem. Aí Agora- complementa a situação. Talvez não encarar de uma forma tão fria e tão direcionada a sair do que é relacionamento, né? Sim. Mas entender que o relacionamento é o primeiro ponto que te faz ler esse manual. Sim. A fé, a confiança no fazer. Diferente da nossa experiência com os eletrodomésticos. Quem aqui lê o manual? Quem aqui tem o hábito de ler o manual? Não precisa ter vergonha, não. Não é pra mentir também. Eu sou muito medrosa. Quem lê? Aí, pouquíssimos de nós. Eu leio, eu tenho medo. Isso pressupõe um conhecimento prévio. Eu sei que eu sei, então eu não preciso ler. Isso se aplica à nossa vida. Não pergunta quando eu acho que é a Bíblia. Eu não quero constranger ninguém. Eu acho que tem a ver com 2 Timóteo, que eu estava o tempo todo me lembrando, que Pode ler. exatamente ele segue a ordem da orientação. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura, toda, é inspirada por Deus, tudo que já foi falado, algumas pessoas já falaram, ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Então, nós temos uma nuance mais completa aí. Só que, para complementar a base, antes de chegar nesse versículo, eu gostaria que nós lembrássemos e gravássemos. O que diz João 17:3? De cor, hein? De cor, hein? Todo mundo lembra de João 3,16. Agora eu quero João 17:3. Começa que a gente continua, é boa. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O contexto da instrução é num relacionamento com Jesus. O propósito da Bíblia, para que ela serve? Não é para te fazer parar de fazer coisas erradas. O propósito primário não é esse. O propósito da Bíblia não é te tornar sábio para falar só na sua empresa. Isso são benefícios, mas eu estou falando do para que serve. Assim como quando eu falo, esse dedo, ele é o Mário? Ele faz parte do Mário, mas ele não é o Mário. Se eu cortar o dedo, ele é um dedo. Ele é um dedo do Mário perdido. Deus me livre de cortar o dedo, mas o Mário continua existindo como ente, como ser, como indivíduo. Então, quando nós falamos para que serve, não são os benefícios, mas quando nós queremos falar para alguém, como é que a gente começa? Não, vem para a igreja, o casamento está mal? Não, vem para a igreja. Eu estou querendo comprar a pessoa com aquilo que não é o foco central. E nós nem percebemos o quanto isso é criminoso contra o Evangelho. Jesus nunca chegou, ei, tá com problema no casamento? Me segue aqui.
Porque na verdade daria mais problema seguir ele, né? Porque ia mudar toda a vida. Agora, se as pessoas querem crer em Jesus e ter um novo casamento e serem transformadas antes de qualquer coisa, aí sim, arrependa-se dos seus pecados e crê em Jesus Cristo. Então a gente não percebe como a gente vive ralo de compreensão do sentido. A Bíblia serve para que nós conheçamos Jesus, conheçamos o Deus Trino, amemos. Não os, porque é só um. Então, é o problema da trindade com a língua portuguesa, né? Fica difícil. Mas, para que nós conheçamos Jesus, a revelação de Deus, sejamos salvos pelo Espírito Santo, entendamos Deus Pai através de Jesus, entremos em um relacionamento de aliança com Ele e vivamos do jeito que Ele quer. Todo benefício que vier é lucro, mas não é o propósito final. Assim como o bombril não serve, quem é mais antigo vai lembrar, para fazer a TV funcionar. Quem é mais antigo é quem tem vó viva, que tem aquela